Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma aula de educação musical. Primeiramente, agradecendo aos colegas que estão aqui ao vivo, né, e outros que provavelmente ainda vão entrar. O nosso muito obrigada pela presença e, com a licença de vocês aí, iniciamos a gravação. Essa primeira parte, nós vamos falar do Kodali. Por quê? Porque a nossa terceira atividade, a do ciclo 3, né, muita gente já entregou o ciclo 2, ou está em andamento aí com a atividade, e eu já vou antecipar, porque o conteúdo do ciclo 3 ele vai fechar o programa da avaliação de 40 pontos. Então, eu gosto de antecipar para fazer essa revisão um pouquinho antes das avaliações. Como que vai funcionar? A gente vai chamar essa atividade de Kodali nos dias atuais, nos dias de hoje, né. Então vocês vão escolher um trecho de uma música, tá, ela pode ser uma música brasileira, internacional, folclórica, vai ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher e vão colar a partitura, se vocês tirarem o print, né, ou tirar foto mesmo da partitura que vocês querem e jogar dentro do Word, o documento já vai salvar automaticamente, vai ficar mais fácil para vocês. Caso alguém não consiga, pode anexar na atividade, mas é mais fácil já deixar no documento, porque ele vai salvar, o próprio Drive já salva automaticamente tudo que está ali. Preciso colocar a partitura completa? Não. Pode colocar um trecho dessa obra, pode ser, por exemplo, 8 compassos, né? Se for, lógico, um fraseado regular, né? Se a música tiver um fraseado mais assimétrico, eu sugiro que vocês pelo menos terminem a frase, se possível, para não ficar esquisito, né? Não ficar parecendo que está faltando alguma coisa. E vocês vão justificar o intervalo característico. O que é a justificativa? Você vai colocar por que aquele intervalo é importante naquela música. Ele pode ser importante porque eu vou trabalhar a afinação de um vocalize. Essa justificativa, esse intervalo pode ser importante porque ele é um intervalo que mais aparece durante a música. Ele pode ser um intervalo que eu queira trabalhar com os alunos que talvez eles estejam, né, tendo um pouco de dificuldade na afinação. Então, se eu for falar do Kodali, se eu for pensar no educador, tá? Ele fala muito da terça. Na Hungria, eles colocam muito a iniciação musical dentro do intervalo de terça menor. Mas isso é uma característica do país. Isso não quer dizer que aqui no Brasil esse intervalo característico de terça seja o mais indicado para a educação infantil. Talvez você queira começar com outro intervalo, tá? Então, não é obrigado a escolher uma música que tem intervalo de terça menor. Eu só estou explicando, né, colocando para vocês aí a preferência do Kodali, porque é uma questão, ele fala muito também do nacionalismo, então ele prisa muito a música nacionalista, é um compositor muito baseado no nacionalismo, inclusive ele que inspirou o Villa-Lobos, tá? Com o processo da Manosolfa. E depois, na colagem, né, que você escolher a música, daqui a pouco a gente vai falar, né, para vocês evitarem, de repente, escolher música com muito sustenido ou com muito bemol, porque vai ter uma alteração no nome das notas aí que eu vou explicar. O item 2 seria trabalhar a fala rítmica da canção. Fala rítmica não é letra. Então, não adianta lá eu escolher parabéns para você e escrever a letra embaixo. Isso não é a letra da música. A fala rítmica é a marcação rítmica da música. Tá? Tem duas formas. Se a gente for pensar na indicação do Kodali, a gente vai utilizar, por exemplo, tá para semínima, tite para colcheias. Ele fala, assim, da iniciação musical com ritmos muito simples, viu, gente? Não é ritmos complexos, fusa, semicolcheia, nada disso. Ah, mas eu escolhi uma música que tem uma mínima, como é que eu faço? Tá, aí estico A, né? Se for uma figura pontuada, 3 tempos, tá, igual a gente faz na marcação do ditado, quando a gente faz a marcação rítmica, tá? Mas também a gente pode adaptar uma outra forma, se vocês preferirem. Vocês podem escolher uma palavra que represente, por exemplo, o símbolo da semínima. Eu vou escolher a palavra pão, da colcheia bolo, a pausa já é o silêncio mesmo, claro, né, gente? Aí eu vou colocar a fala rítmica dessa seguinte forma, colocando a palavra correspondente a cada figura. Também pode. Se você seguir o educador, seria tá para semínima, tite para colcheias, tá?
E a partitura visual. O que que é a partitura visual? Na indicação do Kodály, ele pede para colocar as iniciais em minúsculo, não é letra maiúscula, porque senão a gente confundiria com a cifra dos acordes, tá? E depois, se a gente desculpa. Se a gente observar no guia, a gente vai ver a inicial I representa o sustenido e a vogal A representa o bemol. Então, por exemplo, eu vou escrever Fá sustenido, eu vou escrever F, I, eu vou escrever Si bemol, eu vou escrever T, A. O T é a nota Si. Por quê? D, Dó, R, Ré, M, Mi, F, Fá, S, Sol. L, Lá. O Si, se fosse usar o S minúsculo, e o Sol ficariam iguais. Então, ele colocou a letra T, substituiu o Si por T mudo, para representar a nota Si. Tá? Quando eu preciso de um bemol naquela nota especificamente, eu vou acrescentar a vogal A em minúsculo. Se eu precisar de um sustenido, eu vou acrescentar a vogal I em minúsculo. É dessa forma. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês, ó. Vamos supor que eu quero tirar uma música folclórica e eu quero seguir a orientação aí do Kodály e eu vou escolher a música Peixe Vivo, dando um exemplo, tá? Aí eu coloco, né, a figura da música. Eu escolhi, né, a segunda menor, perdão, e não a terça, né, ascendente, Mi, Fá, e também a terça maior ascendente, que são os intervalos que mais aparecem na música, é a minha justificativa. O número 2, fala rítmica. Vamos supor que eu quero usar palavras. Então, olha só, como que tá a música? Semínimas, né? Mi, sol, fá, lá, sol, mi, sol, fá, ré, fá, mi. Pausa, continua sendo a pausa. Dó, si, lá, sol. Como que fica a fala em palavras? Pé, bola, pé. Então, observem que tá só as cabeças das figuras. Por que que eu não coloquei pauta? Kodály não coloca. Ele fala que na iniciação você trabalha apenas com as hastes, com as figuras mesmo. Então, nessa parte, pessoal, não há necessidade de colocar clave, colocar divisão de compasso, nada disso, tá? Apenas coloquem o ritmo e tá para semínima e tite para colcheias ou palavras conforme a preferência de vocês. Número 3, vocês vão pegar esse mesmo ritmo e o que eu coloco embaixo? As iniciais em minúsculo. Mi, sol, fá, lá, sol, mi, sol, fá. M, S, F, e aí vai indo. No caso do Si, como a gente já falou anteriormente, a gente vai escolher, vai colocar a letra T em minúsculo, que aparece um Si aqui no Peixe Vivo. Se eu tivesse escolhido uma música no qual o Si fosse bemol, numa tonalidade de Fá maior, por exemplo, eu ia colocar, ao invés de T mudo, eu ia escrever TA, ia ficar tá. O A só no Si. Por quê? Porque o Si é bemol. Então, se eu escolher uma música com 4 bemóis, eu vou ter que tomar esse cuidado. Nesses 4 bemóis, eu vou ter que acrescentar a letra A minúsculo na frente da inicial, entenderam? Então, por isso que eu sugiro que vocês escolham tonalidades mais simples, até porque é uma indicação também do Kodály para iniciação musical, tá? Então, vamos lá com outro exemplo. Eu vou colocar a música Asa Branca. Beleza, coloquei um trecho. Sol, lá, si, ré, si, dó. Sol, lá, si, ré, dó, si. Então, o que eu vou fazer? Bola, pé. Bola, pé. Que seria a mínima. No caso, você pode esticar. Se eu estivesse fazendo conforme a indicação do Kodály, como que ficaria? Ti, ti, tá. Ti, tá. Ficaria isso, tá?
E depois, por último, as iniciais. Aqui tem um erro proposital. Aqui no si tá TI, ti. Aí é como se fosse si sustenido. Tá errado, né? O T mudo é a nota si. A nota si não é sustenido. Então, se eu colocar o i na frente, eu vou estar escrevendo incorreto. E lembrem-se sempre que as letras são em minúsculo, tá, pessoal? A atividade é essa. E a música é de livre escolha aí de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta com relação, ou alguma dúvida com relação à atividade que vai ser colocada para vocês no ciclo 3? Ok, então vamos dar sequência. Se alguém, né, não quiser que fique gravado, depois, ao final da primeira pausa da aula, aí pode fazer a pergunta, tá bom? Então, é super simples a atividade, tá, gente? Não tem, assim, nenhuma dificuldade, talvez alguma dúvida nesse sentido aí que eu falei com relação às iniciais em minúsculo. O que o Kodali coloca? Canções e jogos infantis cantados na língua materna, melodia folclórica nacional com futuro acréscimo de melodias de outras nações, geralmente, né, europeias, e temas derivados do repertório erudito ocidental. Aqui tem um exemplo de uma pequena melodia folclórica de uma vila. Sol, sol, ré, mi, fá, ré, sol, sol, ré, dó, si, sol. Percebam, né, que na linha de baixo já aparece a nota si bemol, tá? Foi coletado do livro do Kodály. Paralelamente, o uso de repertório erudito ocidental no programa de ensino musical proposto por Kodály inclui obras de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann e outros compositores do período também, tanto barroco como clássico, romântico e contemporâneo. Então, ele também preza pela leitura relativa, com a altura inicial de preferência na nota dó, e a leitura através do nome de notas. Então, o primeiro passo seria, percebam que não tem clave nem divisão de compasso, né? Apenas as notas. E depois você colocaria o mesmo ritmo com as iniciais em minúsculo. Leitura relativa com a altura inicial dó. Depois embaixo, através do nome de notas, sem pauta. Mi, mi, ré, ré, dó, ré. Então, percebam aí que está tudo em minúsculo, como a gente fez na indicação da atividade, tá? E aqui o quadro também, os nomes das notas com bemol, a gente acrescenta a vogal A. Nome das notas naturais, né? Nome das notas com sustenido, então vocês percebam que tem o I na frente. E a grafia dos nomes dos livros que são em minúsculo, tá? Como a gente já havia falado. E as sílabas, né, para quem tem um pouquinho de curiosidade, né, como que ficaria a semicolcheia, uma tercina, um ritmo mais difícil. Colcheia é titi, ti, tá, ti, tiri, tiri. A semicolcheia para ele é tiri, tiri, tá? Ti. E a tercina. No caso da semicolcheia, para nós aqui, a gente poderia, como palavra, a gente poderia usar chocolate, batatinha, caramelo, qualquer palavra com 4 sílabas, vocês poderiam usar, tá? No caso do Kodály, ele usa tiri, tá? Percebam a representação das alturas, né, que seria uma espécie de solfejo, né, solfejo melódico. A gente coloca as iniciais, né, a gente faz tipo um gráfico mesmo, né? Inicialmente ele faz dessa forma, e depois ele vem com as iniciais em minúsculo para representar essa distância das notas. Dó, mi, sol, mi, sol, lá. Então, tem só as iniciais aí, né? A nota que permanece, né, na mesma reta. Então, ele permite que o professor seja criativo na elaboração de exercícios próprios. E são várias as possibilidades de trabalho com a improvisação. Por quê? Porque não tem pauta. Né? Então, a gente está preocupado com a altura das notas e não com o local dela na pauta, com o nome correto dela inicialmente. Então, essa é uma proposta do educador. Tá? E aqui também, olha, tem alguns exemplos aqui para vocês que ele faz de associação rítmica. Por exemplo, se você pode trabalhar parlenda, você pode trabalhar o nome, por exemplo.
Gabriela. Paulo, 2 semínimas. Luísa, 3 semínimas. Então, com o próprio nome, a gente já pode fazer também essa noção rítmica aí, que dá um efeito bem interessante. E uma outra proposta que é específica desse autor é o trabalho também com os desenhos representando os ritmos. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar, eu estou trabalhando uma música que tem a temática de flor. Aí eu coloco o desenho de uma flor, é a representação da semínima. Aí eu vou imprimir exatamente a metade daquele desenho e colocar 2 flores menores, que corresponde o quê? A colcheia. Então ele trabalha dessa forma. Primeiro, altura, cantando sem nome de nota, principalmente a terça menor, que é muito usada. E depois ele coloca os desenhos, né, como essa referência, proporcional à questão da rítmica. Então, eu não vou colocar 2 desenhos do mesmo tamanho, da semínima. A colcheia vai ser exatamente a metade, para que o aluno, independente da faixa etária, se ele tem 3, 4 anos, ele já vai ter essa noção da questão da proporção, né? E isso vai facilitar um pouco mais a entonação. Então, aqui está um exemplo, ó, para solfejar, né? Aqui ele colocou corujas. Sol, sol, mi, mi, mi. Sol, 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 mi, sol. Então, a menor é a colcheia, a maiorzinha seria a semínima. E assim vale para todos os ritmos, tá? Para semibreve, o dobro do tamanho, e assim a semicolcheia, 1/4 do tamanho do desenho que você imprimir. E aí pode ser qualquer desenho. Tá? Depende da história que está contando. Ele fala, né, que depois desse desenho, você coloca em cima a figura musical, né, que seriam as colcheias e semínimas, sem a preocupação da memorização do nome, mas sim com a referência da proporção de valores. Tudo isso é Kodály. Tá? Então, a nossa atividade 3 nada mais é de que aprender, né, e jogar para a nossa realidade aqui, como que eu trabalharia aquela proposta do Kodály hoje, né, se eu fosse passar para os alunos. Ah, professora, mas é muito mais difícil esse negócio de inicial em minúsculo, né, dificulta. Mas é uma proposta específica dele. Essa parte do desenho eu gosto muito, eu acho super interessante, acho que é muito válido. E depois do desenho e figura, ele ainda trabalha com a monossolfa, que é a questão do gestual, né? Do plano baixo, médio e agudo. Às vezes a gente não sabe trabalhar com todos os símbolos da monossolfa, mas a gente pelo menos deve mostrar, né, indicar essa questão da tonalidade e das diferenças das alturas das notas, ok? Esta é a proposta do ciclo 3, que em breve vai estar aí para vocês. Mas para quem gosta de se adiantar, né, quem já fez o ciclo 2 e quiser depois já ir pesquisando qual música vai fazer aí no seu ciclo 3, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Vou pausar então a primeira parte da nossa gravação para entrar depois numa outra parte extra. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Kodály? Então, não saiam daí, pessoal, é só um minutinho, não, segundos, né? E eu já vou passar para a próxima parte, que é muito rápida, tá?